O dia. Quarta. A data. Não. Quinta. Santo. A data. 3. A hora 6h55. O mês é agosto. E o ano é de 2000. Santo. 2017. Há pouco eu estava em 2015. O Senhor do Tempo me convidou para fazer uma viagem esquisita. Sim, santo. Agora que de fato eu estou a me lembrar. Ele diz para eu calcular. Ser a matemática do lugar. Assim sendo, deitei na pedra de mar. Medi. Teria eu que me esticar toda. Ser mais de que 1,40 m e alguns detalhes. Ser 1,50 m. Se bem que não ia dar, eu teria que de fato quebrar o pescoço para esticar. Assim sendo, pela matemática, eu estou quase lá. Mas levando de fato, eu tenho que levar de fato a geometria. Foi isso que o professor de matemática me disse. Toda medida perfeita tem que levar em conta a geometria. Não pode, de fato, fazer cálculos desconsiderando a geometria. Noção do espaço geográfico onde você está faz toda a diferença, porque você sofre a pressão do ar. Santo, o professor sabia de tudo. Ele sabia me explicar tudo, que o tamanho medido, levando em consideração o peso do ar sobre euzinha em vertical, a medida era uma. Mas eu, numa pedra de mármore, retilínea, o peso do ar sobre o meu corpo horizontal, a medida seria outra, completamente diferente. Assim como se eu estivesse de fato desconjuntada, dormindo, aquele sono de fato que diz dopada, a medida vertical e horizontal, se considerando de fato, seria completamente diferente. Eu poderia, de fato, até ter 5 centímetros a mais e 5 centímetros largos se eu estivesse dopada sobre uma pedra de mármore esticada. E eu, na vertical, fosse fotografada, a medida seria outra. Neste caso, ele iria, sim, porque agora está me exigindo, o português gramaticado, ele iria levar em consideração, de fato, a distância entre o fotógrafo e onde a pessoa estava debaixo da régua. O professor de matemática sabia de tudo, de tudo. É por isso que ele me disse o seguinte: olha, a ciência da delegacia é uma, a do necrotério é outra. Mas a ciência mais exata é a da NASA. Eu fiquei de fato olhando para ele. Eu desejei até perguntar em que momento você esteve na NASA, criatura. Qual foi o momento que você entrou lá? Ele disse:
para lhe ensinar, de fato, cálculos sobre o seu tamanho exato, para a gente recolher tudo do mar, levando em consideração a sua medida na vertical, na horizontal e até inclinada. Eu disse o quê? Você me colocou inclinada? Ele então me explicou de uma forma muito simples. Quando a gente está em movimento e a pressão do ar sobre nós, a medida exata do nosso peso é a vertical. É aquela que a gente faz quando a gente tira o pé para movimentar. Esse é o nosso tamanho perfeito. Eu disse, como é que é? Aí ele disse, porque a pressão do ar está de fato santo a nos inclinar, não, a nos esticar. Eu falei, como assim? Ele disse, simples, porque o nosso peso vai estar de fato sobre a balança do nosso pé. Nesse momento nós temos necessidade de ter o tamanho perfeito. Nós mesmos nos medimos assim, esticamos. Esse é o nosso tamanho perfeito. Eu falei, se eu pisar pelo pé direito e pelo pé esquerdo é assim? Ele disse, exatamente assim. Porque a diferença vai estar, de fato, dentro da área considerada seguríssima. Eu disse, você aprendeu isso na NASA? Ele disse, não, eu já sabia disso. Mas eu queria saber se a NASA tinha esse pensamento da medida do ser, levando em consideração o vertical, o horizontal e o inclinado. Eu disse, santo professor, eu tenho que levar todos esses cálculos em consideração quando eu recolher tudo do mar? Ele disse, somente assim vai poder doar na medida perfeita tudo que estiver lá. Saindo dali com ele me convidou para dar uma volta. Aí eu vi um navio. Eu, santo professor, que tipo de embarcação, de fato, fica a pairar no mar? Ele disse, olhe e veja de fato o que o navio estará realizando. Eu fiquei sentado com ele, esperando de fato o movimento do navio. Foi aí que o professor me deu uma aula, dessas que eu não iria esquecer jamais. Ele então me disse, sabe o que eles estão fazendo ali? Estão, de fato, recolhendo tonéis vazios. Eu disse, tonel vazio? É isso. Aí é que está, minha filha, aquilo que a gente não imagina, a sabedoria de quem de fato a ciência não é vazia. Coloca-se tonéis, minha filha, vazio, no fundo do mar. E assim a gente vai de fato ver, calcular o quê? A distância, levando em consideração o tempo. Santo, que o tonel vazio vai sair do fundo do mar para de fato chegar à superfície. Desta maneira, minha filha, a gente tem uma ideia da pressão atmosférica sobre nós. Nós? Sim, que muitas vezes nada pesamos. Eu disse, professor, como é que nós nada pesamos? Ele então me explicou. Nos momentos em que nós desconjuntamos, santo, nós deixamos de fato de ser essa balança.
ok? Nós não somos peso. O nosso corpo é tão perfeito que no momento que nós estamos assim, desconjuntados, e desconjuntados, minha filha, não é dormindo não. Quando a gente dorme, a gente pesa um bocado. É quando a gente está de fato santo, em estado cadavérico, nós não pesamos nada. Mas por quê? Ele então disse, o nosso peso está no ar, que a gente de fato mantém no corpo, a nossa oxigenação. O que de fato é o cálculo perfeito que a pressão leva sobre nós é a do pulmão. Eu disse o quê? Quer dizer que a pressão atmosférica leva de fato em consideração o ar que nós de fato acumulamos no pulmão. É esta movimentação. E se é assim, nós não temos um peso perfeito. Nós não temos 54 nem 55. Depende de fato do acúmulo do ar. Santo. Aí leva em conta toda a geometria. Sim, leva em conta a geometria do lugar, o tipo de ar, a sua respiração. Aí você sabe, o cálculo não é do tipo básico, não. É para matemático. Santo, eu não sabia que tudo isso, de fato, faz parte da ciência que não é vazia. Quando nós passamos desta para o melhor, que não respiramos, diante da pressão atmosférica, nós não pesamos nada. Santo, quer dizer que essa pressão, santo, que está em todo lugar, esta pressão leva em consideração é o nosso pulmão, o ar que está lá. Essa capacidade que a gente tem de se movimentar, da gente carregar nosso corpo. E se é assim, quando a gente vira cadáver, a pressão não faz nenhum tipo de diferença em nós. Santo. Então, neste caso, para de fato a ciência ter uma ideia do peso que nós somos em relação à pressão atmosférica, nós temos que de fato estar nesse estado de prostração. Aí nós utilizamos um certo medicamento em que a nossa respiração é praticamente nula, mas a gente mantém de fato os órgãos vivos. É como se a gente injetasse o medicamento para ele manter o organismo vivo, mas eliminasse o ar. E a gente pode de fato calcular a capacidade de a gente de fato respirar ali e até anular o ar. Os cálculos da matemática perfeita. E a gente descobrir de fato como a gente vencer a pressão atmosférica em determinados locais que a gente sabe que é importante estar, para que a ciência possa alcançar certo tipo de avanço necessário. Santo professor, eu estou besta. É desta forma que a gente consegue, de fato, furar a partícula de água que está em todo lugar. Santo, através desse estudo, é por isso que digo, minha filha, a ciência não anula de fato estudo, não. Ela se serve de um tudo. Santo, e se é assim, a gente de fato conseguiu
pesar o ar e de fato tirar essa partícula de água pura. Ok? Existe nessa nossa atmosfera uma partícula de água tão pura que não absorve de fato as impurezas do lugar, mas ela é capaz de filtrar. Santo! Então isso aí é dita assim a camada de ozônio? É, ela não absorve, ela filtra, e quando assim ela realiza, a gente não sente de fato esse ar pesado, contaminado, com excesso de gases que podem nos fazer mal, os ditos gases tóxicos. Santo professor! Mas o que é que isto tem a ver, de fato, com a água? É isto. Acontece que na camada superior a esta partícula, que é reconhecida como uma partícula de água mesmo, é como se ela lavasse o ar. Professor, quer dizer que esta camada tem essa importância de lavar o ar? Porque ela é uma água gasosa que lava de fato o ar e de fato consegue fazer, santo Deus, a transformação. É como se ela soubesse de fato onde agir para de fato, santo, é como soltar gases? É mais ou menos isto. Esta camada de água que lava o ar consegue de fato perfurar. Santo, ai santo, aquelas partículas todas lavando e assim ela sabe eliminar. E disso aí ela faz com que aquilo que de fato poderia nos prejudicar, passando por ela, vira uma espécie de gás. Santo, que gás é este? É um gás que a ciência ainda não conseguiu enxergar. Não, mas sabe que existe em todo lugar, mas não conseguiu alcançar esse primor da natureza, que pode nos auxiliar a eliminar muitos gases que são jogados no ar. Santo, é do tipo aquele que de faz é capaz. Quando a gente utiliza essa camada, é de água, que sabe lavar o ar, ela faz de uma maneira assim mais simplória, filtra. É como usar de fato um coador. Mas quando a gente quer de fato deixar o licor bem puro que a gente usa, a gente coloca um funil, depois de coar no coador bem fininho, e coloca um algodão de primeira. E aí, de fato, toda aquela camada que a gente não consegue fica no algodão e o licor fica de primeira. É isto de fato. É este pensamento. Quando essa camada lava de fato o ar, ela consegue separar toda a sujeira, essas partículas. E como ela sabe de fato triturar e misturar e até purificar, sobra uma camada que a gente não conseguiu ainda alcançar.
é o algodão puro. Santo! É por isso, de fato, que dá esta sensação de que o mundo é azul. É apenas a sensação. Mas quem enxerga com lupão sabe que é cinza. Santo! Quer dizer que o mundo, quer dizer, esse nosso planeta tem essa camada que nos protege. É esse filtro? Todo mundo que tem conhecimento profundo sabe que esta camada é tão perfeita que não só filtra, quer dizer, impede desses gases passarem para lá, como aquela camada que de fato a gente não consegue respirar, entra para cá. Impede de entrar. É do tipo, nem sai nem entra. Em compensação, deixa de fato o buraco na ciência. Deixa, professor, mas por quê? Muito simples. Porque a gente necessita, de fato, desse entendimento para que a gente possa, de fato, alcançar algo primoroso, para ser o antídoto de algo que a gente mesmo esteve a criar e a gente sabe o quão é prejudicial em todo lugar. Santo professor, quer dizer que de fato o tal efeito do tipo estufa, do tipo bufa de búfalo? Santo professor, isso é incrível. Aí é que está o prejuízo, ok? É isso. Búfalo bufa. Santo, vai para o ar. A camada que nos protege, que lava o ar, essa faz o trabalho. Mas se é deficitário, o que é que acontece? Existe, de fato, a camada perfeita, o algodão, que impede daquele ar entrar, mas também não consegue, quer dizer, o peido, santo professor, de búfalo, também não passa. E aí o que é que faz? Volta. O quê? Como bumerangue. Trazendo, pior, partículas sujas de lá. Causando prejuízo danado em todo lugar. Isto a gente não esteve a anunciar. Como não? Porque a gente sabe, de fato, que a gente precisa alcançar esse mundo santo para que a gente possa, de fato, neutralizar o tal efeito estufa. Senão a gente, de fato, pode nos prejudicar, ok? A pressão do ar vai pesar muito mais em nós. E nós, em vez de caminharmos assim, corrermos, nós vamos sentir cada vez mais dificuldade até em caminhar. E sabe por quê? Porque quando a gente respirar, o peso será outro. O cálculo. Porque as partículas que entram e que saem vão estar mais pesadas. A densidade. Santo! Isso aqui é complicado. E o que a gente faz? Cálculo. Puxa, professor, faz tanto cálculo assim? Cálculo para de fato ter a compreensão do mundão. Mas a gente não tem alcançado, não. Santo professor, que coisa difícil a gente não alcançar o mundão. E aí não adianta de fato mandar. A gente passa ali, mas é nada. Não consegue de fato alcançar o pensamento do algodão azul, não. Tudo que a gente consegue de fato é o inalcançável.
Santo, o quê? A gente mal compreende a... Eu não acredito. A gente mal compreende de fato a peneira do mundo. Até isto a gente mal compreende. Professor, isso é complicador. Se a gente mal compreende a peneira do mundo e a gente está necessitando da compreensão, pelo menos básica, do algodão do mundo, para que a gente possa dar uma solução, para que a gente não viva de fato essa vegetação. Professor, eu agora estou compreendendo o pensamento. O senhor me perdoa? O senhor sabe, eu não sou adepta de religião, mas o pensamento do cego, sim, no Evangelho, que disse para o homem de Nazaré que ele nos via como árvores, mas nós caminhávamos. Santo professor, será que ele fez a profecia de que a nossa casa foi tão vazia que a gente vai ser árvore tombada, com dificuldade até de caminhar? É a previsão daqueles que têm estudo profundo sobre o mundo. Assim, nós buscamos e gastamos um dinheiro, porque sabe quem será o maior prejudicado? Santo, quem de fato quem de fato bufou sem se incomodar. Esses serão prejudicados. E se a gente receber o quê? Qualquer tipo de interferência mais brusca no ar que a gente está a respirar, pode nos causar um prejuízo incalculável, porque a gente sabe que o ar não pode queimar. Professor, assim é mais fácil a gente ficar cozinhando bola de iogurte miúda, como se a gente de fato tivesse. É como resolver a problemática. O problema é que se queimar nosso ar, nós vamos de fato nos prejudicar de tal forma que mais do que árvore juncada, árvore com dificuldade até de caminhar. Porque a dificuldade é tão grande que tudo que a gente tenta, de fato, é manter pelo menos como está. Professor, é por isso que muitos estão a se calar do outro lado. Porque sabe que estão passando por um grande problema que já virou um dilema e a solução ninguém sabe dar. Santo professor, eu fico pensando para que o senhor me pediu para eu ter pulmão. Sim, eu vou lhe dizer, eu disse para o senhor, eu morri, meu professorzinho, eu morri, nego. Santo professor, foi por isso que o Senhor disse para eu tombar na cama, deixar Deus me carregar, que a gente ia fazer uma viagem intergaláctica para eu respirar. O professor, o senhor não quer me dizer que eu respirei de fato, peguei meu pulmão para a respiração, para ser o coador? Santo professor, como é, professor, que eu vou explicar? Que eu peguei o meu pulmão para ser o algodão, porque eu tinha que, de fato, fazer a respiração para entrar no mar. É por isso que, de fato, eu disse para você que tinha que ser um tambor vazio. Professor, quer dizer que eu fui um tambor vazio? O senhor me jogou, de fato, nessa camada de água? Eu estava pensando que eu estava em plena Copacabana. Depois fui dar uma voltinha na Ilha de Maré.
Santo, agora que eu estou me recordando, gente, eu estava no navio e via pessoas de fato. Professor, não me diga que o senhor me levou de fato para Santo. Eu estava de fato lá no espaço. Santo. É por isso que as pessoas flutuavam. Eu achava tanta graça. Eu dizia, gente, que maravilha, que dança perfeita a gente flutuar aqui dentro de um cubo, quer dizer, de um cilindro. Santo professor, foi perfeito. A gente dentro de um cilindro, flutuando. Eu disse, é como dançar em tudo quanto é lugar. Eu tive um medo, mas o senhor me disse, não tem nenhum perigo de você cair. A pressão do ar, o ar não vai deixar. Você não tem, de fato. Eu era um tambor vazio, professor. Agora que eu entendi, um tambor vazio ali, subindo e descendo, absorvendo o oxigênio mais puro do lugar. Santo! A partícula de água perfeita. O senhor me disse, feito gota de orvalho, é necessário que você de fato adquira o antídoto para não ter nenhum tipo de prejuízo quando voltar. Santo Deus, professor. Isso é que é esquisito. Como é que eu vou explicar que eu fui buscar o antídoto que estava sendo realizado no mar? É muito fácil. Um tambor, um cilindro. Santo. Eu preferia ser um cubo, mas é isto. Cheia de dados. Professor, como é que eu vou explicar a geometria? É isto? Nada melhor do que um cubo cheio de dados, um cilindro com o ar perfeito de lugar. E você sabe, o quadrado insuportável que nós estivemos a realizar. Você quer mais? Santo. Eu digo para o senhor, quando o senhor me convida para esses estudos na área, de forma geral e específica, no próprio campo, eu digo, santo, eu vou voltar acampada. Não esse negócio do senhor me convidar para estudo no campo. Santo, quer dizer que eu voltei assim, campada mesmo? Estou lhe dizendo, você está com o cubo, meu Deus, feito búfalo peidão, gases de montanha. Mas em compensação tem o cilindro da respiração. Santo, eu tenho um pulmão. Tem pulmão. E eu vou lhe dizer, um pulmão é da perfeição. E tenho certeza que você sabe até lançar a mão. Santo Deus. Eu tenho um coração, né? Não, eu tenho um coração. É isso. É tão perfeito quanto o seu pulmão. Mas também eu tenho que dizer, aparelho reprodutivo. Isso aí é o quadrado, complicado. Santo, eu tenho de tudo. Não lhe convidaria para de fato você ir para o estudo no campo, voltar acampada, toda estudada e formada, se de fato eu não fosse lhe dar o antídoto para de fato me manter de fato assim. Eu vou lhe dizer,
Hoje o dia tá assim difícil pra mim. Olha, eu tenho tanta coisa pra fazer. É por isso que eu lhe disse. É por isso que eu lhe disse. O mundo pra você é cinza. O senhor sabe que o filme 50 Tons de Cinza não foi assim de muito agrado, não. Ah, mas por hora seu mundo é azul. Santo, mas quando o meu mundo for 50 tons de cinza e de fato o mundo acordar para que o mundo que nós estivemos a realizar, aí 50 tons mais escuros. Santo Deus. E aí, estudo. Estudo para a gente ter a compreensão de que a gente precisa assumir a responsabilidade sobre o mundo. Professor, é por isso que eu disse. Quando o senhor chega assim, com esse sorriso, trazendo aquelas bolas de gudes, e me diga aí, é nesse momento eu tô vendo. Existe um lindo sorriso para mim. E o meu mundo começa assim. Assim mesmo. Num pequeno buraco, sim, onde eu caí. Onde eu me vi. Onde eu aceitei que ele cuidasse de mim. Onde a vida pudesse de fato dizer: é tempo de viver. Já chorou muito, já se amargurou demais. Você pode ver o mundo azul, cinza, e você pode de fato aceitar o que Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar vida. E você vai deixar transbordar. Ah, porque a fotossíntese mais perfeita, aquela que o filho dele esteve de fato a realizar, você vai ser capaz de buscar. Assim não vai lhe faltar ar. Santa, por isso que disse. Olha, por isso que eu digo. Não, eu digo. Que coisa esquisita. E se é assim, podemos deixar o nosso recadinho aqui. Muito mais do que eu previ. É o quê? É isso. Eu digo pra você, Maria de Cássia. Deus escreve e você lê, mas você gosta de enfeitar. Eu vou lhe dizer, Maria de Cássia, o seu problema, minha filha, é porque você gosta de enfeitar. Você gosta de colocar glitter. Você gosta de dar glamour. É o quê? Não é possível. É isto? Eu lhe trago coisas simples, mas você não. Você gosta de fato de fazer essa encenação. Não vale. Vale. E sabe por quê? Porque você foi capaz de doar até seu coração para a ressuscitação. E se é assim, minha filha, pode ter certeza. Você vai longe. Ah, mas vai. Entendeu que você vai. Afinal de contas, quem possui tal informação? É esta. O meu pulmão. E se é assim, nós estamos tranquilos. Tranquilos. Você está tranquilo. Eu tenho 2 filhos. É por isso que eu estou muito tranquilo. É porque você sabe que você tem filhos. E se você sabe que você tem filhos, muitas pessoas também têm filhos. Desejam para os seus filhos um futuro muito mais bonito. E se é assim, seguimos firme, porque o nosso Deus é vivo. Eu agora vou fazer faxina, vou fazer almoço. Hoje o meu dia está lotado. E se é assim, tenha o suficiente para não se esgotar, porque você sabe onde é o seu lugar. É isso aí, meu diva. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo, família linda. Ai, como eu amo vocês. Beijo, beijo, beijo. E depois nós vamos falar, né, meu diva? Com toda certeza, eu tenho certeza que você vai sorrir. É isso. É o que eu desejo pra mim. Obrigada, obrigada, obrigada. E 3 de agosto de 2017. Beijo, família. E obrigada sempre.